defenda o seu campo de lentilhas. Talvez soe estranho para você nessa noite esse tema. Você talvez seja acostumado com temas mais, vamos dizer assim, comuns. E eu também estou bem acostumado com temas mais comuns, com uma linguagem mais comum a nós. Mas eu queria ver com os irmãos um texto que falou muito ao meu coração nesses dias. E nesses dias tão difíceis que estamos enfrentando, esse texto soa ainda mais forte. Eu queria ler com os irmãos 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8 ao versículo 12. 2 Samuel, capítulo 23, verso 8 ao versículo 12. Diz assim: Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Acuí, entre os reis valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão apegada à espada. Naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo foi aonde ele estava somente para pegar o despojo. Depois dele, Samar, filho de Agê, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Louvado seja Deus pela sua palavra. Meus irmãos, esse texto de 2 Samuel, ele fala basicamente sobre os valentes de Davi. E daqui a pouco nós vamos falar com os irmãos e puxar na história como surgiram os valentes de Davi. E no texto que nós lemos, o texto cita 3 ou 4 valentes de Davi, dos inúmeros que ele tinha. Mas o que eu quero destacar a partir do versículo 11 é esse valente de Davi chamado Samar, ou Sama, filho de Agê, o Ararita. O texto diz que ele estava sozinho, não havia nenhuma guarda ou nenhum exército com ele, e ele se depara com uma cena muito interessante. Ele se depara com um pedaço de terra que nós não sabemos a dimensão, porque a Bíblia não dá esse detalhe, mas um pedaço de território judaico ou judeu que estava sendo invadido pelos filisteus, que queriam destruir ou se apossar daquele campo de lentilhas. E aí você pode perguntar: mas Deus, o que isso tem a ver conosco hoje? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha casa? O que isso tem a ver com tudo? Eu vou lhe explicar. O campo de lentilhas, irmãos, talvez para nós é algo comum e com pouco significado, mas para Samar haviam muitos valores naquele campo de lentilhas contidos. A Bíblia diz para não desprezarmos as coisas pequenas, e que Deus ele transforma as coisas loucas e para
a glória dele em coisas que venham a trazer glória para o seu nome. O campo de lentilhas aqui, irmãos, ele simboliza muitas coisas, mas em primeiro lugar, ele simboliza para Samar algo muito importante e que a nossa geração de hoje pouco vivencia. Eu sou do tempo, eu já não sou assim tão novo, mas também não vou falar a minha idade, irmão, deixa para lá. Mas eu sou do tempo que eu estudei uma matéria chamada Moral e Cívica. Hoje não se tem mais, infelizmente, não se tem mais essa matéria em nossas escolas. Uma pena, porque eu amava essa matéria. Ali você aprendia o que é ser cidadão, ali você aprendia o que é amar o seu país, o que é amar a sua terra. Ali você aprendia os símbolos do seu país, a bandeira do seu país, e você tinha dentro de você, desde pequeno, um sentimento patriota. Samar foi movido aqui por um sentimento patriota, como todas as pessoas precisam ter. Porque como que nós podemos ver uma nação melhor se não amamos a nossa nação? Se não primamos por valorizar a terra em que nós vivemos e de onde nós somos. Samar, patrioticamente, ele defende aquele campo de lentilhas. E interessante porque quando a Bíblia também fala de Neemias, no capítulo 1, Neemias estava num outro país, confortável, com a sua vida estabilizada, era copeiro do rei, não tinha guerra para ele, não tinha problema para ele, tinha uma cama confortável, tinha pão, tinha água, tinha tudo que ele precisava, tinha o respeito do rei. Mas a Bíblia diz que quando ele soube por Ananias, seu irmão, que Jerusalém estava destruída, que os portões estavam fendidos, os muros quebrados, caídos, Neemias ele pranteia 1 mês pela sua nação, e depois ele se levanta e ele vai até o rei daquele país que ele estava servindo, e ele pede ao rei madeira, material de construção, e o rei concede. Ele pede ao rei uma licença prêmio, sem data de validade, para terminar. O rei concede, e o rei ainda coloca para ele uma guarda nacional para ir até a fronteira com ele. E quando Neemias chega lá e vê todo o cenário de destruição, Neemias se comove, mas age, une o povo, une os nobres, une os pobres, une os magistrados, une os sacerdotes, se junta a estas, e um dos maiores avivamentos da história de Israel acontece no tempo de Neemias. Mas tudo começou com um sentimento de amor, de patriotismo pela sua terra. Hoje, irmãos, os nossos jovens não sabem mais o que é isso. Cada vez mais eles são movidos por um pensamento egoísta, intelectual. E quando você é patriota, você pensa sempre no coletivo. Você nunca pensa em si mesmo. Você nunca pensa só nos seus benefícios. Então foi o que aconteceu com esse jovem chamado Samar. Ele era um valente de Davi e ele se colocou no meio daquele campo para defender o campo de lentilhas. Outra coisa importante também nós falamos nessa noite, um detalhe aqui histórico: tanto os filisteus, arqui-inimigos de Israel, como os amalequitas, eles tinham uma estratégia, uma tática para minar a força dos judeus. E uma das suas táticas era roubar
ou era saquear, era destruir a lavoura, a plantação dos judeus, porque os judeus ficariam com fome, os judeus ficariam frágeis, e com isso eles poderiam vencer a guerra. Por isso que Samar se levantou sozinho para defender aquele campo de lentilhas, porque ele sabia que era uma estratégia dos filisteus contra o seu povo. Anos mais tarde, ou tempo depois, também vemos em Juízes, capítulo 6, lá com Gideão, quando os amalequitas estavam saqueando toda a produção dos judeus e a miséria se instaurou em Israel. E Gideão, ele é achado pelo anjo malhando trigo no lagar. E não se malhava trigo num lagar, o lugar era impróprio. Então Gideão estava se esforçando sobremaneira para fazer aquilo. E se o texto diz que ele estava fazendo aquilo para dar comida a seus pais, porque estavam na extrema miséria, então o anjo chama Gideão para livrar os judeus da mão dos midianitas e diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. E ali Gideão recebe o chamado de Deus para, através da vida dele, da liderança dele, livrar o povo de Israel da mão dos midianitas. Mas a pergunta que eu te faço nessa noite, meu irmão, minha irmã, é essa: qual é o campo de lentilhas que você precisa defender hoje? Não estou falando mais de um campo de lentilhas como o valente de Davi e Samar defendeu. Não estou falando mais de um campo de lentilhas físico que Samar defendeu e através da mão de Deus ele livrou Israel daquela desgraça. Eu estou falando do seu campo de lentilhas. Qual é o campo de lentilhas que você precisa defender? Eu quero colocar para você nessa noite 7 tipos de campo de lentilhas que somos chamados como Samar a defender. Em primeiro lugar, precisamos, ou muitos de nós precisamos, defender a nossa fé, ou defender a palavra de Deus em nossa vida. Alguém pode dizer assim: mas Deus não precisa de defesa. É verdade. Ele não precisa de advogados, nem de intercessores por ele. Mas a fé que nós professamos precisa ser defendida todos os dias. Pedro vai dizer em sua carta que nós devemos ter a razão da nossa fé divulgada ao mundo, para que o mundo conheça. Nós precisamos, irmãos, defender a nossa fé. E se você ainda acha isso complicado, quero te lembrar que no seminário teológico existe uma matéria chamada apologética. E essa matéria consiste em defesa de fé. Então, talvez nessa noite, alguns de nós estamos sendo levados a essa consciência: eu preciso defender a fé que eu professo. Na faculdade, onde eu ouço muitas coisas que vão contra a minha fé, na roda de amigos, nas rodas familiares, nas rodas da minha empresa onde eu trabalho, eu preciso defender a minha fé. Mas como defender uma fé se eu não me aprofundei nessa fé? E quando me coloco na questão de fé, eu quero dizer da palavra. Como eu vou defender a palavra ou a fé que eu professo se eu não conheço essa palavra a qual eu um dia ouvi? Como defender a minha fé publicamente? Como ser um apologeta onde eu estou se eu não conheço a fé que eu professo, nem a sã doutrina que eu um dia ouvi?
Talvez esse seja um campo de lentilhas que você precisa defender hoje na sua vida, a sua fé. Mostrar a sua identidade ao mundo. Mostrar quem você é em Cristo e o que Cristo é na sua vida. Talvez o campo de lentilhas que você precisa hoje defender é a sua fé, o seu testemunho, o que você é diante desse mundo que está, como diz Hebreus capítulo 12, uma multidão de testemunhas, querendo testar a nossa fé. Em segundo lugar, qual o campo de lentilhas que você pode defender, e eu também? O seu casamento. Muitas das vezes, filisteus entram no nosso casamento, porque nós não defendemos o nosso casamento. E quando eu falo aqui, irmãos, de defesa de casamento, eu não falo de armas psicológicas, não falo de armas humanas, não falo de armas intelectuais ou pedagógicas, me refiro às armas espirituais. Satanás, ele tem um objetivo muito claro, tão claro que é cada vez mais claro diante de nós o que ele tem feito ao redor desse mundo. E o seu alvo principal, que ele tem mais sede, que ele tem mais ardor em destruir, são as famílias, especialmente aquelas que um dia se renderam a Cristo. Então talvez hoje o campo de lentilhas que você precisa defender é o seu casamento. Mas como se defende um casamento? Não é com armas humanas, nem com palavras persuasivas, ou nem com palavras positivas. Um casamento se defende com a palavra de Deus, com a oração, com o jejum, com o diálogo. É assim que nós defendemos o nosso matrimônio, o nosso casamento das mãos dos filisteus espirituais, que estão doidos para saquear a nossa felicidade, estão doidos para saquear a nossa harmonia dentro de casa, estão doidos para saquear a nossa paz entre os casais. Então talvez o campo de lentilhas hoje que você pode defender e precisa urgentemente defender é o seu casamento. Irmãos, dados estatísticos falam que na pandemia muitos casamentos foram rompidos e foram desfeitos. Houve extremamente muito mais casos de violência doméstica. Mas isso tudo acontece quando nós não entendemos que precisamos espiritualmente defender o nosso casamento. Se entendemos que o nosso casamento é algo que Deus nos deu, como Samar entendia que aquele campo de lentilhas era algo de Deus para seu povo, nós vamos defender o nosso casamento. Não vamos permitir que ele se acabe. Não vamos permitir que ele se esvaia pelas nossas mãos. Porque assim como Samar, entenderemos que temos um campo de lentilhas para defender. E hoje estou completando mais um ano de matrimônio, de casamento, dessa estrada, que o Senhor nos colocou, que é a vida a dois. E quando nós entendemos isso, irmãos, nós defendemos esse campo de lentilhas, que é o nosso casamento. Se você entende nessa noite que o seu casamento não é obra do acaso, não é obra do homem, mas é algo que Deus plantou. E se Deus plantou alguma coisa na sua vida, você certamente não vai querer que isso seja destruído. Como Samar não queria, por isso se pôs no meio daquele campo de lentilhas para defender. Mas não adianta defender um casamento com obras humanas, com coisas materiais.
Não se compra a felicidade, irmãos, com dinheiro, com casas bem equipadas, com carros do ano na garagem. Um casamento se estabelece quando Deus está no meio dele. E quando eu, servo de Deus, serva do Senhor, eu defendo o meu casamento. Em terceiro lugar, talvez o campo de lentilhas que nós possamos defender hoje é a vida espiritual dos nossos filhos. Aqui, irmãos, eu quero me deter um pouco aqui para a sua atenção. O sacerdote Eli, no capítulo 2 de Samuel, aquele homem era sacerdote em Ramá, numa província de Israel, e aquele homem tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E a Bíblia diz que os 2 filhos de Eli eram ímpios. E detalhe, eles eram ou tinham a incumbência de oferecer sacrifício ao Senhor, como o pai deles fazia. Mas a Bíblia diz que eles roubavam as ofertas, que eles se prostituíam na porta do tabernáculo. E Eli sabia de tudo isso. Deus corrige Eli, Deus manda Eli corrigir os seus filhos. Ele dá uma palavra aos filhos de insatisfação, mas não corrige adequadamente e espiritualmente seus filhos. Meus irmãos, minhas irmãs, é bom ver nossos filhos estudando e se formando, muito bom. É bom ver nossos filhos crescendo profissionalmente, é maravilhoso. É bom os nossos filhos se casarem e terem uma vida estabilizada financeiramente, sim, claro. Mas tudo isso será em vão se a vida espiritual deles estiverem morta. E tem muito pai e mãe sofrendo, pais cristãos, pais que conhecem a palavra. Tem muito pai e mãe sofrendo com filhos, porque a vida espiritual dos filhos não tem mais valor na vida dos próprios pais. Irmãos, Ana nos ensina uma coisa muito interessante. Samuel era um bebê. Samuel não tinha ido para a escola, Samuel não tinha ido para a qualquer outro tipo de atividade de trabalho. Ele era um bebê. E Ana tinha consciência de o que Deus tinha feito por ela, do que aquele filho representava para ela. E Ana, ela desmama, ou após desmamar Samuel, ela entrega Samuel na casa do Senhor. Não estou dizendo que você deva fazer isso também igual, não. Mas eu quero que você pegue o princípio de Ana. E o princípio de Ana era o mesmo que o salmista colocou, que os filhos são herança do Senhor e vamos dar conta deles ao Senhor. E como eu posso defender a vida espiritual dos meus filhos? Dando testemunho para eles, sendo um verdadeiro cristão perto deles, orando por eles, orando com eles, tendo uma vida dentro de casa com a palavra e com o louvor, não de murmuração, de xingamento ou de coisas parecidas. É assim que eu defendo a vida espiritual dos meus filhos. Quando eu faço como Jó fez. E aqui eu não quero falar, irmãos, de princípios ou de, melhor dizendo, de situações iguais que nós temos que fazer. Eu quero que você guarde o princípio e não a forma como foi feito. Mas Jó capítulo 1 diz
que enquanto os seus filhos iam banquetear na casa dos irmãos, Jó levantava de madrugada e sacrificava ao Senhor e intercedia pelos seus filhos, porque ele tinha medo que seus filhos estivessem pecando contra Deus. Hoje eu vejo pais, irmãos, que não se importam mais com isso, não se importam se os filhos estão vivendo para Deus ou não, se estão santificando a sua vida para Deus ou não, se estão interessados nas coisas de Deus ou não. O que importa é que meu filho estude, o que importa é que ele tenha um bom emprego, o que importa é que ele se case bem. E a vida espiritual, onde está? E quando os problemas vierem, quando a tribulação chegar para esse filho, o que vai ser dele? O canudo da faculdade vai socorrê-lo? O curso técnico dele vai salvar o seu casamento? Não. O que salvará o seu casamento, o que não deixará ele ir para o mundo, é o que ele recebeu na sua casa e o que os pais mantiveram firmes na sua casa. Ou você acha que Timóteo não sofreu tentações para se desviar do caminho de Deus? É claro que teve, mas ele tinha uma base, meu irmão, sua avó e sua mãe, que não só ensinavam para ele o que era correto e o que era bíblico, mas dava testemunho para ele de quem era Cristo para elas. Então o apóstolo Paulo pega aquele jovem e aperfeiçoa o seu chamado. Houve ali uma lapidação do que ele já tinha, e ele se torna uma bênção para a igreja do seu tempo. Em quarto lugar, qual o campo dentístico que eu preciso defender? O que é justo e verdadeiro. Miqueias capítulo 6, 7 diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que Deus pede de ti, senão que ames a justiça, que pratiques a benevolência e andes humildemente com teu Deus. Irmão, isso aqui também é muito interessante, porque eu como cristão, eu como servo de Deus, eu não posso defender injustiças. E hoje se justifica defender injustiças por uma ideologia que professa. Mas aquele que foi chamado por Deus em justiça, e Jesus disse que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque estes serão fartos, completos, saciados em Cristo. Então, o campo dentístico que eu posso defender hoje é aquilo que é justo e verdadeiro, é aquilo que é correto, é aquilo que procede da palavra de Deus, é aquilo que Deus nos orientou a fazermos. E aqui, irmãos, eu não quero trazer uma palavra legalista, mas quero trazer uma palavra de consciência. Como que eu posso pregar o Evangelho de Cristo, o Evangelho que condena a corrupção, que condena a opressão, que condena o egoísmo, o narcisismo? Como que eu posso pregar o Evangelho de Cristo se eu ainda estou associado a essas coisas? Tiago vai dizer no capítulo 1, verso 27, a religião pura, imaculada para com Deus é esta. Aí ele fala duas características: visitar órfãos e viúvas nas suas angústias e guardar-se da corrupção do mundo. Eu como cristão, eu tenho que ser o primeiro a combater a qualquer tipo de corrupção, irmãos. E se você quer provas disso, olhe para a história do povo de Israel. Olhe lá quando aquele povo ficou cativeiro da Babilônia, do Egito e de tantos outros povos. Uma das grandes razões do seu cativeiro era a corrupção, a idolatria, a injustiça. Quando você lê o profeta Abacuque fala disso. Senhor, chega de violência, chega de corrupção, chega de injustiça, chega de opressão ao pobre.
Então eu, como cristão, eu preciso defender esse campo de lentilhas. E como é que eu defendo esse campo? Não se corrompendo. Não se corrompendo. Cumprindo o que o apóstolo Paulo disse em Filipenses 4:8. Meus amados irmãos, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, nisso pensai. Eu preciso ser alguém que não aceite qualquer tipo de corrupção. Preciso ter esse entendimento dentro de mim. Em quinto lugar, que é algo bem parecido, qual o campo de lentilhas que eu preciso defender? O oprimido e o necessitado. Irmãos, muito hoje se fala de justiça social. É o que eu mais ouço por aí. Precisamos ser um país de mais justiça social. Mas eu pergunto aos amados irmãos: onde começa toda injustiça social? Começa na corrupção. Por que existe miséria? Porque tantas pessoas não têm o que comer ainda até o dia de hoje? Porque tantos lugares têm tanta carência de tanta coisa? A resposta é muito simples: por causa da corrupção. Se você ler Isaías 58 e 59, você vai ver lá que a situação daquela nação era a mesma situação que vivemos hoje, só muda o tempo. E por causa da opressão ao pobre, por causa do desprezo ao necessitado, Deus se irou contra a nação de Israel. Quantas vezes Jesus olhava com um olhar de compaixão para os mais necessitados? Certa feita, na parábola da grande ceia, Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a um pai de família que pega o seu servo e pede que ele convide os seus vizinhos, os seus familiares, os seus amigos para um grande banquete. E o texto vai dizer que aquele servo vai com uma carta, um convite, e alguém diz: não posso, eu vou me casar. Outro fala: não posso, eu plantei uma vinha lá, tem que ver. Outro diz: não posso, que eu comprei uma fazenda. Então aquele homem volta com as mãos vazias. Aquele pai de família se revolta, fica indignado e diz: então vai lá nos valados, vai lá nos lugares mais humildes, mais pobres da cidade, e chame os necessitados, para que eles encham essa casa. Mas porém eu vos digo que os convidados da primeira vez não provarão da minha ceia. Então, irmãos, talvez o campo de lentilhas que eu preciso defender hoje é do oprimido e do necessitado. Se existe miséria no mundo, irmãos, não é porque há ricos e pobres, porque sempre teve ricos e pobres. A miséria ela não é uma coisa a ser atacada nas consequências, e sim na causa. E a causa de toda miséria humana, física, de fome, chama-se corrupção. Essa é a causa que deve ser combatida e que deve ser rejeitada, principalmente para aqueles que conhecem a verdade. Em sexto lugar, qual o campo de lentilhas que eu posso defender nos dias de hoje? Os princípios de Deus na sua vida. Existem princípios, irmãos, que são inegociáveis, mas infelizmente princípios estão sendo hoje negociados. Será que nós não olhamos mais para a vida dos mártires? Será que nós não olhamos mais para a vida dos reformadores da igreja?
Será que não olhamos mais para os avivalistas do século 17, 18 ou 19, que perderam quase tudo, ou tudo, por amor a Cristo? Por não abrir mão de princípios. Martinho Lutero tinha um grande privilégio em Wittenberg, a sua cidade. Era um monge católico, professor de teologia, respeitado, mas de repente Deus chama ele, confronta o coração dele, ele escreve 95 teses sobre a reforma, e ele perde a sua liberdade, ele perde o respeito que muitos tinham por ele, pela causa de Cristo. Então, se tem um campo que eu posso defender hoje, são os meus princípios, porque um homem sem princípios é um homem sem rumo. Um homem sem princípios é um homem fadado à destruição. Então, se tem uma coisa que eu posso defender hoje, como campo de lentilhas, é os meus princípios. Hoje, irmãos, pessoas defendem ideias e não princípios. Por isso, a sociedade está decadente como está. Porque muitos defendem uma ideia, uma ideologia, uma opinião formada, mas não defendem princípios elementares registrados na palavra de Deus. E é por isso que estamos com a sociedade decaída e cada vez pior. E em sétimo e último lugar, irmãos, o que eu posso defender, o campo de lentilhas que eu preciso defender. Mas antes de ler o sétimo, eu queria ler mais um texto que está em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 ao versículo 4. Aí talvez você possa pensar, mas quem é esse rapaz Samar? De onde que ele veio? Essa coragem que ele teve foi como? Como é que ele teve essa coragem? Como é que ele se transformou em alguém tão destemido? Como é que ele se transformou em alguém valoroso como ele era? Ah, irmão, tem uma causa. E a causa está aqui. 1 Samuel 22, do 1 ao 4, fala assim: Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram nos seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens, incluindo Samar. E foi Davi ali a Mispá dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Irmãos, Samar era parte do grupo de elite de Davi, chamado Valente de Davi. Mas ele não foi sempre assim. O texto diz que ele era um homem escondido numa caverna, com 400 homens. E o texto vai dizer que ele era um homem, como tantos outros que estavam ali, infeliz, desgostoso, amargurado, sem esperança, cheio de incerteza. Até que um homem de Deus entrou na caverna para fugir do rei Saul, chamado Davi. Ah, irmãos, como é bom quando em nossas cavernas nós encontramos alguém de Deus para falar com a gente. Talvez você se encontre numa caverna hoje, e o que você precisa não é ficar o dia inteiro na internet. O que você precisa não é estar o tempo todo mergulhado em remédios. O
que você precisa é de alguém de Deus para andar contigo, para falar o teu coração, para ministrar sobre você. Irmãos, Davi não estava sossegado aqui não, ele estava fugindo da morte. Mas quem tem conteúdo de Deus é bênção até quando é ameaçado de morte. Quem tem comunhão com Deus abençoa as pessoas em qualquer situação. Quem tem comunhão com o Espírito Santo abençoa os irmãos mesmo quando está em aperto e angústia. Por isso Paulo disse: enchei-vos do Espírito, porque como eu serei uma bênção para a minha igreja, para os meus irmãos, se eu não tenho esse entendimento de me encher do Espírito Santo? Davi estava oprimido fisicamente pela ameaça de morte, mas isso não foi suficiente para tirar dele o ser bênção para o outro. E ele encontra 400 homens endividados, adoecidos mentalmente, psicologicamente, enfadados, tristes, e ele se faz líder deles, e ele levanta o ânimo deles, e ele encoraja aqueles homens, e ele imputa sobre aqueles homens a palavra de Deus, ele ministra sobre aqueles homens a palavra de Deus. E aí você encontra a razão desse Samar estar aqui depois, em 2 Samuel capítulo 23, defendendo um campo de lentilhas, porque antes ele foi forjado espiritualmente por Deus, através de Davi, seu líder. E é por isso que precisamos de líderes e liderados cheios de Deus, porque sempre terá um campo de lentilhas para ser defendido, seja no campo da fé, seja no campo da família, seja no campo da igreja. Todos nós precisamos de líderes e de liderados que defendem com firmeza o propósito de Deus para a sua vida. Em último lugar, irmãos, qual o campo de lentilhas que eu preciso defender, mesmo com igrejas fechando as portas nesse tempo? O meu relacionamento com Deus e com a igreja. Irmãos, tem muita gente enganada por aí, dizendo o seguinte: não, eu estou com Deus, eu estou em Deus, mas eu não faço mais parte da igreja. Em nenhum momento a Bíblia desassocia a nossa vida com Deus com a nossa vida com a igreja. Em Atos 2, os crentes em Cristo Jesus estavam perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, do partir do pão, em casa e no templo, e serviam a Deus com singeleza de coração. Há muita gente enganada, há muita gente ouvindo falsos profetas, há muita gente ouvindo palavras de YouTube, palavras positivas, palavras persuasivas, que vêm de homens e não de Deus. Não tem como servir a Deus sem se importar com a sua igreja. Não tem como servir a Deus e não ter um espírito de congregar. Não se engane, não se ilude. Então o campo de lentilhas que eu posso defender hoje também é o meu relacionamento com Deus, minha intimidade com Deus e meu relacionamento com os meus irmãos. Hoje muita gente possa estar pensando: eu tive a vida inteira para congregar com os meus irmãos, para servir aos meus irmãos, para servir a Deus com os meus irmãos, e nunca quis. Sempre fui negligente, sempre fui relapso em relação à igreja. E hoje vivemos tempos de igrejas que estão sendo fechadas. Cultive, meu irmão, defenda o seu relacionamento com Deus e com a igreja.
Não deixe que nada nesse mundo, ou nenhuma palavra enviada pelo homem ou pelo próprio Satanás, roube de você a alegria de congregar. Lembre-se que Davi era um rei cheio de atribuições e inimigos, mas no Salmo 122 ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que nessa noite, irmãos, possamos defender, seja lá qual for o nível, o nosso campo de lentilhas. E quando nós não defendemos esse campo, o que acontece com cada um de nós? O que nós não defendemos é destruído em nossa vida. Seja casamento, seja a vida espiritual dos filhos, seja a harmonia do lar, seja a vida na igreja, seja relacionamento com Deus. Tudo isso é desfeito quando eu não defendo esse campo de lentilhas. Deus te abençoe, que você possa ter entendido nessa noite o que você precisa fazer. Qual o campo de lentilhas da sua vida que está desguarnecido, abandonado por você ou por mim. E temos que, como Samar fez, se levantar, meu irmão, e debaixo da palavra de Deus defendemos nosso campo de lentilhas. Amém?